das Letras, que há muitos anos o queria entre os seus membros e agora tem esse privilégio. Coni já está a toda trabalhando na Academia Brasileira de Letras, ocupando o seu espaço como grande escritor carioca que segue uma tradição da própria academia de ter grandes escritores a partir mesmo de Machado de Assis, que era natural aqui da nossa cidade, e Marques Rebelo e outros mais que até não foram da academia, como é o caso de Lima Barreto e Manuel Antônio de Almeida. Mas, Coni, muito obrigado pelo prazer que você nos dá. E a primeira pergunta é se traz algum desconforto para você, como escritor, estar na Academia Brasileira de Letras. De jeito nenhum, né, Arnaldo? Primeiro que tudo, preciso se dizer que o Arnaldo foi, digamos assim, eu não gosto muito da palavra, mas foi o artífice, não só da minha candidatura, como também da minha campanha e da minha entrada. Tanto assim que ele me saudou, foi a pessoa que eu escolhi para me saudar, fazer a sua saudação. E ninguém melhor, embora eu tenha na academia grandes amigos de muito tempo, né? O Cândido Mendes de Almeida foi meu colega de CPOR, né? Murilo Mero Filho, o José Montelo, mas eu escolhi o Arnaldo porque o Arnaldo é um batalhador e foi com a força dele, que é o prestígio dele, que me deu condições de entrar para a academia. Agora, o Arnaldo me pergunta se eu tenho algum desconforto. Em absoluto. Eu não pensava em entrar na academia, realmente não pensava. Embora a academia não me proibisse de nada. A academia é muito mais ampla, é muito mais importante do que se pensa aqui fora. Ela realmente não proíbe ninguém de escrever uma obra-prima. Também não impede de escrever porcaria, pode escrever porcaria na academia. Ela não dá uma condição de... Ela dá uma condição de consagração e dá uma certa responsabilidade, não há dúvida nenhuma. A gente, antes de fazer alguma coisa, a gente pensa duas vezes no sentido de não comprometer aquele legado de Machado de Assis, de Lúcio Mendonça, de Rui Barbosa, Euclides da Cunha, enfim. É um peso, né? De gênios é um peso. Quando a gente pensa que ali, aquele cenáculozinho, né, relativamente modesto, né? O pessoal fala nas pompas, mas no fundo é uma coisa modesta, porque hoje há coisas muito mais suntuosas por aí, né? Mas quando a gente pensa que ali trabalharam, né, Machado de Assis, Olavo Bilac, está lá a chavalinha dele, né, Euclides da Cunha, Rui Barbosa, Barão do Rio Branco, né, e os mais recentes, Manuel Bandeira, Alceu Moroso Lima, Guimarães Rosa, João Cabral, Raquel, que ainda está viva, felizmente. Enfim, é um peso muito grande, não há dúvida nenhuma que é peso. Cada um segue a sua própria trajetória, cada um segue seus próprios instintos, mas há, digamos assim, uma espécie de bom corporativismo. A gente sente o peso da história sobre nós. Aquele fardão pode ser discutido em termos estéticos, mas aquele fardão pesa. E pesa no sentido, historicamente, positivo. Pesa mesmo, rapaz, porque aquilo é de Casimira. Você me perguntava, qual é o tecido? Aliás, o teu é meio verde, o teu é mais verde que o meu. Porque foi eu vi na foto agora. Foi uma transição de alfaiates. O teu é mais bonito. Você acha? Porque o meu parece preto. O meu nas fotografias, eu reparei, eu estava lá do Pitangui e você. Eu estava entre os dois. Boa companhia. Boa companhia, né? E o meu do Pitangui são fardões pretos, aqueles dourados. O teu é verde. Mas o teu é mais próximo do que deveria ser. Nada pessoal. Nada pessoal. Nada pessoal. Mas no livro O Século de um Liberal, que foi escrito pela filha de Austrégésio de Ataíde e Cícero Sandrone, você é muito referido. Lá no índice remissivo, se pensar bem, eu nem sei se alguém mais terá sido... Tem bastante citações, né? Não é? Ele era muito seu amigo e com toda a razão. E por que eu me lembrei dele? Porque uma vez eu fui conversar com ele, num fim de tarde, e disse: mestre Ataíde, por que tem tanta gente que fala mal da academia? Tanto escritor. Aí ele disse: não se preocupe, meu filho, assim que eles entram, eles param. Não é? Então era a sabedoria do velho pajé, né, que dizia isso: só falam mal enquanto não entram, né? Mas a academia desperta realmente esse tipo de reação. E uma outra que é a dos que consideram que, sendo a Academia Brasileira de Letras, só deveria ter escritor de ofício lá dentro. Não foi a proposta inicial do Machado e do Joaquim Nabuco, não é? Eles consideravam que expressões notáveis da cultura... Igual da Academia Francesa. Pois é. Que tem uma cota de notáveis. Qual é o seu pensamento sobre isso? Bom,
se fosse criado do nada, talvez fizesse diferente. Mas a academia foi criada tendo como modelo, Arnaldo, você sabe disso melhor que eu, fui presidente 2 anos e é acadêmico há 17 anos, 18 isso. anos, né? Você sabe melhor que eu que isso, né? Foi criada, foi pensada e criada, né? E começou a existir em função do exemplo francês, que era o exemplo predominante, era a cultura predominante no mundo de então. Na Academia Francesa, né, criada lá pelo Richelieu, Cardeal Richelieu, através dos tempos, sempre houve uma distribuição entre escritores, pessoas notáveis, cientistas. Não faz muito tempo, por exemplo, o Jacques Cousteau, que não é exatamente um escritor... Ele morreu agora. Era membro da Academia. René Clair, um cineasta, foi da Academia. Né? Então, é uma tradição francesa de pegar notáveis, mas notáveis não apenas, digamos assim, com aquele prestígio social, notáveis na sua determinada especialidade. Um exemplo que eu posso citar, Santos Dumont, Carlos Chagas Filho, Barão do Rio Branco, Ivo Pitangui. Pois é, que era conhecido em todo o Brasil. E no mundo. E, Arnaldo, o Ivo Pitangui tem uma cultura literária de primeiríssima qualidade. Claro. Eu entrevistei o Ivo Pitangui há coisa dos 20 anos atrás, em 75. Foi em 75, eu entrevistei para a Manchete, 25 anos atrás. Foi uma das poucas pessoas que eu pude conversar sobre literatura italiana, Ítalo Calvino, Moravia. Conhecia tudo. Além de falar, sim. Além de ser um bom cirurgião plástico, parece que é um bom cirurgião plástico, isso ninguém diz, não é? É o maior. Agora, além disso, é um homem capaz de aguentar qualquer conversa, qualquer debate, de emitir qualquer parecer sobre qualquer assunto, artes plásticas. Literatura francesa, que ele domina muito bem, domina mais até do que a italiana. E ele foi a Bolonha, que depois é uma história, é um capítulo especial da nossa conversa, a Itália, a sua atração pela Itália. Mas o Ivo Pitangui, para concluir o pensamento sobre ele foi a Bolonha fazer uma conferência sobre a sua especialidade, cirurgia plástica, fez a conferência em italiano. E respondeu as perguntas em italiano. Ele pode, eu acho que isso não fala japonês. Ele mesmo assim é capaz de dizer ligator melhor do que eu. Pois é. Outro exemplo, para não ficar no Ivo Pitangui, né? Um caso aí foi o Ivo Pitangui, digamos, é um amigo meu de muitos anos atrás, então posso estar, digamos assim, bajulando ou enaltecendo um amigo meu. Mas um que não era meu amigo pessoal, não é? O Oscar Dias Correia, que entrou para a academia, depois de ter sido ministro várias vezes, líder da UDN, um jurista famoso, um professor muito respeitado, um homem íntegro, não há dúvida nenhuma. Muito bem. Esse homem um dia me dá um livro sobre a tradução dos poetas italianos que ele fez. Dante Alighieri. Olha, Arnaldo, eu vou dizer, eu conheço um pouco italiano. Estudei, fiz o curso de 2 anos de Divina Comédia. Se é um assunto que eu entendo mais ou menos, Divina Comédia. Muito bem, a tradução do Oscar Dias Correia é uma tradução altamente profissional e dá de 1000 nas outras traduções existentes. Então, pela cultura dele. A cultura dele, não, e depois não, a antiguidade do interesse intelectual dele. Não foi porque ele entrou na academia que ele fez isso. Isso vem passando há muito tempo. Ele me contou que teve lá em Belo Horizonte, ainda era estudante, teve uma namorada, parece uma namorada, uma amizade com uma moça que estudava italiano, então ele se interessou por isso. Mas a tradução dele é de altíssimo nível. E é uma coisa difícil traduzir italiano, por ser uma língua próxima à nossa, é difícil traduzir italiano e espanhol. É mais fácil ser traduzido japonês do que traduzido essas línguas aparentadas, né? Porque tem as palavras que enganam. Exatamente. Exatamente. Essas são terríveis. Então, quando se diz assim, mas você, o Otávio o Oscar Dias Correia não é um escritor. É um escritor, sim, senhor. O Ivo Pitangui é um instrutor, sim, senhor. Exato. E eu acho que a academia, ela se fez dessa mescla. Não é? Entre os escritores. O próprio Machado de Assis trouxe o Almirante José-Guai, não é? E trouxe o Arthur de Oliveira e trouxe outras pessoas que eram notáveis na época e não eram exatamente escritores. Então isso faz parte da tradição acadêmica. Claro. E o Almirante José-Guai é até um autor da preferência do Barbosa Lima Sobrinho, que é o nosso decano. E é uma pessoa altamente categorizada para ter suas preferências. Né? Não tenha dúvida. Bem, nós temos que conversar sobre outros assuntos com Carlos Heitor Coni. Vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos aqui no nosso Frente a Frente pela Rede Vida de televisão. Até já.
Estamos de volta com o nosso Frente a Frente pela Rede Vida de televisão, hoje entrevistando o escritor e ex-seminarista Carlos Heitor Coni, ex-seminarista. Você fez mais de 10 anos do Seminário São José, aqui no Rio de Janeiro. O que o levou ao seminário e o que o fez desistir da carreira religiosa? Bem, Arnaldo, eu já tentei dizer isso, muita gente não acredita, né? A minha família era religiosa, mas bastante brasileira. Era uma religião convencional, não era uma religião fanática. Agora, eu era fanático de uma coisa, de segurança. Eu achava que a vida civil aqui fora, vendo meu irmão no Pedro II, a minha alternativa era Pedro II ou Colégio Militar. Eu achava que aluno do Colégio Militar tinha pedido de Café Globo. Colégio Militar tinha pedido de cachorro matriculado. Eu achava que entre essas duas, eu vestia uma matilha, eu ficava livre dessa opção. E uma segurança que a igreja me dava, 20 séculos de história, ninguém me ia chatear mais, meninos santinhos em volta, eu tinha um defeito de fala muito grande. Então eu fui mais por uma questão de busca de segurança. E aceitei o jogo, gosto muito de tradições, eu gosto de liturgias. Se há uma coisa que eu gosto é de fazer sempre as mesmas coisas. Nesse ponto eu sou próximo dos cachorros, que são consuetudinados, fazem sempre a mesma coisa. Muito bem. Então me dei muito bem. Mas lá eu precisava ter uma coisa que eu não tinha, que era, primeiro, uma piedade exacerbada. Eu não tinha essa piedade. Segundo, uma crença inabalável na transcendência, na figura de Deus, na pessoa de Deus, na missão divina do homem, na condição humana, né, travestida, transubstanciada na sua versão divina. Isso realmente não entrava na minha cabeça. Eu era muito materialista para isso. Não sendo piedoso e não sendo exatamente um crente apaixonado por Deus, pelo conceito de um ser único e justo e bom, sempre duvidei disso e ainda duvido. Mas hoje dizem que você está duvidando muito menos. Não, o que é essa idade? No essencial não, Arnaldo, no essencial eu continuo duvidando. O que eu fiz uma separação, nesse ponto foi um truque. É um personagem do Gorg que se suicida. Máximo Gorg? Máximo Gorg. Um personagem, e deixa um bilhete para o amigo. E diz somente isso, faltou-me um truque. Você sem truque, você não vive. Você se é devorado pela absurda condição humana. Então, na medida em que eu não acreditava em Deus, porque Deus realmente, como disse, aliás, o nosso presidente, Tarcísio Padilha, né, sem a existência de Deus, a condição humana é absurda. Então, quem não crê em Deus acha a condição humana absurda, e eu acho a condição humana absurda. Mas eu tive um truque para sobreviver, para não meter uma bala na cabeça. Foi o seguinte: há dentro das religiões, e não só da religião cristã, católica, mas de todas as religiões, eu não conheço detalhes, a budista, a indiana, mas tem uma figura gigante, o protestante tem uma figura de Martin Luther King, o judaísmo então nem se fala, todo o Velho Testamento, exato, os mormones, né? Ben Gurion hoje seria um homem do Velho Testamento, é um homem transplantado do Velho Testamento para a atualidade. Muito bem. Então todas as religiões têm homens extraordinários, que foram unicamente homens, mas estiveram muito próximos de uma transcendência humana, ou seja, elevar a condição humana a um grau que já não é tão humano assim. É isso que o aproximou dos santos? Isso me aproximou dos santos. Não só me aproximou dos santos, como também me deu uma visão de que eles são... O que houve dentro deles, entendeu? Para terem uma visão tão perfeita, tão sublime, tão alta, entendeu? Da condição humana. Foram tão generosos para a condição humana, acreditaram tanto nos homens. Quais são os do Martin Luther King, o discurso do Martin Luther King, naquele contexto de violência racial que dominava os anos 60 dos Estados Unidos, em que o negro não podia sentar no mesmo banco do branco, havia lugar separado para o negro e para o branco. Isso até pouco tempo. O Gandhi fez a revolução, a libertação da Índia contra os seus próprios adeptos, todos os próprios indianos, pregando a não violência. A força desse homem, e ainda no cristianismo, que é a religião que eu estou mais próxima, né? Afinal de contas, eu sou uma mistura judaico-cristã. Gosto muito dessa expressão, judaico-cristã. O Papa tem falado muito sobre isso. Sim, mas, Arnaldo, um cristão sincero e honesto, evidentemente, ele sabe que é um continuador do judaísmo. Está evidente na cara. É o Novo Testamento. Cristo foi um judeu da unha do pé até a última fio de cabelo, foi um judeu que cumpriu todos os ritos do judaísmo. Inclusive, foi para Jerusalém, sabia que ia morrer, mas foi para Jerusalém porque teria que comemorar o Pêssego.
e fez a Páscoa. A última ceia, muito bem. Pêssego. Então, é um segmento só. Isso que me levou, talvez, para o que você deve perguntar sobre a Itália. Né? Eu, quando cheguei na faixa dos 40 anos, eu já conhecia bem a Itália, né? Mas eu quis fazer eu tive um tempinho, o Adolfo me deu 2 meses, né, de férias na Itália. E não só de férias, mas me deu condições, cartão de crédito, essas coisas todas para poder passar algum tempo fora. Eu então resolvi fazer não um itinerário turístico, mas um itinerário espiritual. Então eu comecei em Jerusalém, foi quando eu fui a primeira vez a Jerusalém.